Iniciando as análises para comigo, Eduardo, vou analisar as principais notícias do Flamengo nos principais sites do Brasil. Vou utilizar o portal GE para fazer a análise do dia de hoje. Flamengo terá River, Benfica e time suíço como adversário na intertemporada. O clube entra em campo nos dias 13, 8 e 11 de julho em Portugal e jogará as 3 partidas no mesmo estádio. Eu falei ontem essa matéria para você esses 3 jogos, se é bom para organizar a equipe que vão ficar no Rio fazendo já a pré-temporada. Acho que começaram já a pré-temporada. Então eu creio que esse time que é formado por Rose, Emerson Royal, Léo Ortiz, Vitão, Ayrton Lucas, Pulgar, Jorginho, Luiz Araújo, Samuel Lino, Bruno Henrique e Pedro deve jogar essa intertemporada, se preparando para o Campeonato Brasileiro e, e pegando o ritmo para jogar o Campeonato Brasileiro. E para mim seria 3 rodadas do retorno do Campeonato Brasileiro, que seria contra a Chapecoense, dia 22. Eu confundi ontem, falei que é a Chapecoense, não, esse time jogou contra o Curitiba, aqui olhando. Joga dia 22 contra a Chapecoense, dia 26 contra o São Paulo e dia 29 contra o Internacional. Se essas 3 partidas, esse time que ficar treinando estiver voando, eu deixo o restante no banco. Se tiver de ajustar alguma coisa, por exemplo, entrar de Arrascaeta, falta do Léo Pereira para a zaga, a falta do Alexandre na lateral esquerda, que são praticamente o time titular, que é Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alexandre, Pucá, Jorginho, Prata, Arrascaeta, Samuel Lino e Pedro. Esse acho que é o time titular do Jardim. Aí eu retornando aí, dia 9 de agosto contra o Vitória, pegar um ritmo, botar um ritmo entre jogadores, porque dia 12 de agosto também já volto para Libertadores. Então tá aí esses 3 jogos de descanso para os jogadores que estão na Copa, tirar o estresse, tirar a convivência que eles tiveram na seleção, tudo que eles viveram na seleção e voltar a se olhar para o Flamengo. Então, jogar aí com o time reserva, que jogou contra o Curitiba e venceu de 3-0. Jogar aí contra o Chapecoense, contra o São Paulo, contra o Internacional. E voltar aí com os outros jogadores no jogo contra o Vitória, dia 9, para pegar um ritmo e jogar com o time todo titular, com os melhores que o Leonardo Jardim decidir contra o Cruzeiro. Pelo menos eu fazeria essa análise, esse pensamento. Flamengo tem histórico positivo contra seleções que disputam a Copa. França fez amistoso contra 17 das 48 seleções que estão disputando a competição nos Estados Unidos, México e Canadá. Esse amistoso é bom, acho que não só para o aspecto de pegar ritmo, mas também para questão de negócios. Acho que o mercado em Portugal vai abrir olhares no cenário europeu para alguns jogadores do Flamengo. Isso é muito positivo para o Flamengo conseguir abrir negociações. Do próprio Figa mesmo, o Flamengo estava interessado em Richarlison Rios. De repente, essa aproximação facilita a negociação com esse jogador. Vamos para outra notícia. Rian Roberto aceita a proposta, Flamengo acerta a venda ao Chaka.
Uma boa venda, 10 milhões, 9 milhões e meio em dinheiro, 500 mil com premiação, que está em torno de 50 milhões. Isso é uma proposta para um jogador da base, que a gente não sabe se vai ter espaço ou não no time profissional. Então ele vai lá, faz seu nome, o Flamengo ganhou uma boa quantia, se ele der certo, parabéns para ele, se não der certo, o Flamengo ganhou uma boa quantia. Então agora é com o jogador, não é mais com o Flamengo. Então eu vejo isso de uma forma, uma boa negociação. Se o Flamengo conseguir vender a base entre 10 a 15 milhões de euros, colocar o caso do Everton Araújo, o Flamengo conseguir 15 milhões por Everton Araújo, para mim é excelente venda. O Flamengo consegue aumentar o caixa ali com os jogadores da base. Eu sonho um momento que o Flamengo consiga revelar e manter. Mas eu sei como o cenário de futebol é muita cobrança, então o cara tem que ter nome, tem que ter bagagem, tem que ter experiência para aguentar a pressão do dia a dia. Senão, muito Egídio. Egídio, quando saiu do Flamengo e fez sucesso no Cruzeiro, ele mesmo falou: eu estava acostumado com a rotina do Flamengo, pensei que aquilo ali não quis encerrar. Quando o Flamengo não renovou meu contrato, eu caí na real e comecei a jogar futebol. É essa questão que pega um pouco. Você ter um jogador totalmente tapado. Se o cara acostuma com aquilo e não dá seu 100%. Então é bom ele vender e depois trazer de volta o cara mais rodado, experiente. Vamos para mais notícia. O Flamengo faz proposta pelo atacante Gustavo Busquets, do Vila Nova, para o sub-20. O jogador já atua no time profissional da equipe e chegaria para reforçar a base rubro-negra. Eu vejo o Flamengo tem que acertar nessas contratações da base. Eu acho que, como eu falei, você tem o Ayrton Lucas, tem o Alexandre, tem o Vino que está emprestado que pode retornar. E na base tem que ter um jovem já preparado para substituir. Eu sei muito bem que o Alexandre está com qualidade avançada e não vai renovar. Ayrton Lucas vive recebendo proposta, Vina não vem vivendo bom momento. Então são 3 jogadores de seleções. Ayrton Lucas já foi para a seleção, Alexandre está na seleção, Vina está na seleção. E o Flamengo tem que ter um jogador da base ali pronto para substituir esses jogadores. Ficar no banco, ter aquele tempo de amadurecimento para depois substituir. Então, essa transição o Flamengo vai ser muito bem. É qual o atacante. O Flamengo tem o Pedro, tá atrás de um outro atacante, que eu colocaria um atacante com idade mais avançada. Eu gostei muito do que o Pape falou do Lewandowski. Eu acho que seria um atacante ali para jogar 1 ano, 2 anos ali na frente, revezando com o Pedro. E na base, quem sabe que esse Gustavo Busquets pode ser a terceira opção para ficar no banco, treinando profissionais, esperando uma oportunidade de substituir tanto Pedro quanto outro atacante. Eu acho que esse é um processo natural que o Flamengo tem que fazer, deixar o cara no banco, criando experiência para subir. Muniz fez muito bem isso. Tinha o Gabigol, tinha o Pedro, Muniz é a terceira opção. O Flamengo vendeu ele muito bem para a Inglaterra. Eu creio que esse tem que ser o pensamento. Também tem que ter alguém ali já pronto. Se o menino não está pronto para ser reserva do Pedro ou de outro atacante, não encaixa no sub-20 do Flamengo. O cara que tem que estar no sub-20 tem que estar pronto para substituir qualquer jogador. Então tem que cair no gosto, principalmente do treinador atual, que é o Jardim. Se ele cair no gosto
tá pronto para já o treinador viu que ele tá pronto, como o Flamengo vai ser a contratação de um jogador que já atua no time profissional. Então tem que estar nesse custo do treinador para ser ali um, uma peça de substituição de um dos atacantes. Vamos ver se tem outra matéria. Vamos lá. Tem mais duas aqui interessantes. Outra prova, a atuação de Paquetá e Danilo na estreia do Brasil. Dirigente reconhece que ambos não voam excepcionais, mas elogia o papel da dupla no empate com o Marrocos. Eu acho excepcionais não vão ser. Acho que se o nível dele fosse excepcionais, com certeza não estaria no Flamengo. A gente sabe tanto da experiência do Danilo como da qualidade do Paquetá. São jogadores, são peças boas, que elevam a seleção brasileira, mas não são jogadores que decidem jogos, como é o Vinícius Júnior, como outros jogadores, Neymar, que resolvem o jogo. São jogadores, peças-chave, que bem colocadas no time, faz a evolução do time. A gente hoje entende que não é só um Romário que faz gol. Mas entende que são 11 jogadores, é um conjunto. Quando um decide, o outro ajuda. Então aquele que faz como fala, o trabalho sujo para que o cara cresça. E esse é o papel, acho, do Paquetá e do Danilo. Fazer aquele trabalho que ninguém tá falou, mas isso é muito importante para os caras da frente. Pelo menos essa é a minha visão desses dois jogadores, como a ligação também. Se o Douglas Santos não for bem nessa partida, eu vejo ele ali como um jogador que pode entrar quando a Haiti. Vamos ver, vamos ter paciência. Copa do Mundo é muito disso. Um jogo bom, um jogo ruim. E assim, né? Vamos variando. Vamos lá para mais notícia. Apagar no Pisa. Lohan volta ao Flamengo e vive indefinição sobre o futuro. O jovem estava no clube italiano, mas praticamente não jogou e retornou ao Rio de Janeiro. O Lohan está aí uma oportunidade de 6 meses para ele voltar ali para o grupo, pegar uma experiência ali com os jogadores que estão. Já teve esse momento de amadurecimento na Itália, não deu certo. Tenta ir mais um pouco ali, fazer, colocar ele como ponta direita ou até um substituto do Arrascaeta, que o Arrascal é criticado, Paquetá se dá melhor como segundo volante. Então eu testaria o Lohan tanto aberto na direita, que eu acho que o Prato e o Luiz Alves não conseguiram se firmar. Quem sabe o Lohan consiga se firmar ali, ou sendo reserva do Arrascaeta. Vamos ver. Acho que o trabalho tem que ser mais do Jardim em relação a essa questão. Vamos ver que tem mais uma notícia. Não, essa aqui é notícias antigas. Então é isso. Essa é a análise para comigo, Eduardo. Amanhã eu volto falando mais um pouco sobre o Flamengo. Utilizei o portal GE. Até lá tem essas notícias todas que eu peguei para fazer análise. Tem outras notícias. Entre lá, lê a notícia, se informe e crie a sua própria análise. Até amanhã para mais um pouco sobre o nosso Flamengo.